Obrigado, Nixon. Então, vamos lá. Boa tarde oficialmente a todos e todos. Iniciando aqui o exame de qualificação do aluno Andrelino da Silva, 4 de junho de 2024, a partir das 14h03, que tem o título Perfil Sociodemográfico dos Estrangeiros Imigrantes na província do Rio Grande do Norte no censo de 1872. A gente vai contar aqui com a presença na banca, da professora Maísa Valeiros da Cunha, examinadora externa do programa da Unicamp, e a professora Silvana Muniz Queiroz, examinadora interna ao programa aqui do PPGD, da UFRN, e também professora na URCA. Eu sou o orientador Ricardo Chima, e vamos dar início à nossa atividade com a apresentação de até 30 minutos do Andrelino, e depois a gente passa pela ordem, professora Maísa, com as suas contribuições, depois a professora Silvana, e no final a gente retoma o Andrelino a responder as questões e os comentários. Obviamente, acho que pode ser mais uma conversa, caso tenha alguma questão que precisa ser respondida, aí o Andrelino já pode responder na sequência. E é sempre importante, né, na exame de qualificação, um momento de bastante troca, muito rico, de pode ir, obviamente, anotando tudo aí para a gente poder continuar o desenvolvimento até o final da pesquisa. Então, passo a palavra para o Andrelino. Fica à vontade, Andrelino. Eu dou um aviso quando estiver faltando 5 minutos para 30 minutos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora Silvana. Boa tarde, professora Maísa, né? Muito obrigado por fazer parte da minha banca, né? A professora Silvana e o professor Gil eu já tenho um contato, né, aqui do PPGD, e a professora Maísa é a primeira vez, então, muito agradecido por sua participação. Então, vamos lá, professor. Vou colocar aqui minha apresentação. Vou tentar resumir o máximo para a gente não extrapolar esses 30 minutos. Então, esse aqui é o título da minha dissertação, né? Perfil sociodemográfico dos estrangeiros imigrantes na província do Rio Grande do Norte no censo de 1872. E aí, eu trouxe aqui como introdução um pequeno resumo aqui da nossa província do Rio Grande do Norte, né? A província do Rio Grande do Norte, ela era uma das 21 que existia no Brasil, né? Naquela época, em 1872, né? E tinha uma população de 233.979 habitantes, de acordo com o censo de 1872, né? E sua área territorial era de 27.485 quilômetros quadrados, né? A província era composta por 22 municípios, e esses municípios eram compostos por paróquias, né? Alguns municípios tinham apenas uma paróquia, mas alguns, 5 municípios desses, eles continham mais de uma paróquia, no caso eram duas, né? No caso era Natal, que era a paróquia de São Gonçalo do Amarante, Natal, formava um único município. O município de Papari, eu trouxe Papari porque como está no censo, né? Mas hoje Papari seria o município de Nísia Floresta, aqui no Rio Grande do Norte, né? E era composta pela paróquia de Papari e de Areis. Nova Cruz, que era composta pela paróquia de Nova Cruz e de Santa Cruz. Aqui há um entrave bastante difícil de se resolver, porque Santa Cruz, na verdade, pertencia ao município de São José do Mipibu, mas não sei por que ela está atrelada dentro do censo à Nova Cruz, né? Ainda estou pesquisando sobre isso. E aí tem o município de Príncipe, que atualmente é o município de Caicó, aqui no Rio Grande do Norte, né? Que também era formado pela paróquia de Serra Negra do Norte,
Imperatriz, que também é um município que mudou de nome, que se chama-se Martins, que também tinha uma outra paróquia atrelada no município, que era Patu, né? Atualmente, o Rio Grande do Norte ele tem 167 municípios, né? E tem uma população, de acordo com o censo de 2022, de 3.302.729 habitantes, né? E sua área é de 52.809 quilômetros quadrados. Em meio a essa pesquisa, a gente percebeu que a área que se colocou no censo de 1872 não era exata, né? É porque houve pouca mudança e ela representa apenas a metade do que é hoje, né? Houve pequenas mudanças no aumento desse território. E aí, o censo, né? Eu trabalhei em cima do censo de 1872. Não é um trabalho muito fácil, porque já é um documento com mais de 150 anos, mas as pesquisas foram todas em cima dele. Então, todas as respostas foram trazidas desse censo de 1872, né? E o que era o censo de 1872, né? É, é um censo onde foi recenseado todos os moradores em domicílio, chamado de fogos, né? Para particulares e coletivos que se encontravam nele na data de referência do censo, que foi o dia 1º de agosto de 1872. Vale lembrar que esse censo, ele desde 1852, que ele era para ter acontecido, mas devido a alguns problemas, né, como o professor Gima coloca, né, até em um artigo que está escrevendo, né, o fake news já vem de muito tempo, houve algumas rebeliões aqui, inclusive no Nordeste, né, chamado o Ronco das Abelhas, em que ele foi protelado e só aconteceu 20 anos depois, em 1872, né? Mas havia uma grande necessidade de se fazer esse censo, né? O Westin, em 2022, ele diz que não só os algarismos governam o mundo, mas também mostra como ele é governado. E por isso era necessário ter uma dimensão exata e oficial da população do Brasil imperial, né? Se fazia necessário. Já tinha havido alguns outros censos, mas nenhum que tivesse sido oficial, né? E aí, pegando uma fala aqui do senador Pompeu, ele diz: não sei como se possa dirigir bem a administração de um país sem conhecer sua população e seus recursos, né? Então, a necessidade de um censo era gigante, os contratempos também, né? Mas esse censo aconteceu em 1872. Apesar de ter muitas críticas, né, à forma como o censo foi elaborado, como foi realizado e como foi divulgado, esse censo é ainda um dos mais completos que existe, que representa o período do Brasil Império. E aqui eu trago meus objetivos, né? Analisar o objetivo geral, né? Analisar o perfil sociodemográfico dos imigrantes estrangeiros presentes na província do Rio Grande do Norte no censo de 1872. Aí vem com os específicos, né, que é comparar o fluxo migratório da província do Rio Grande do Norte com as demais províncias da região Nordeste, nomear e enumerar os países envolvidos na migração da província, explanar sobre a extensão territorial das paróquias envolvidas nesse processo migratório, perfazendo. Aí, deixa eu ver que está atrapalhando aqui. Tá aqui. Nesse processo migratório, de acordo com os municípios atuais, perfazendo sua evolução espacial. O que aconteceu, né, nessa parte aqui? A gente percebeu que os municípios eram muito grandes quando aconteceu o censo, né? E a menor unidade censitária era as paróquias, né? Alguns municípios com até 2 paróquias. E aí, esses municípios, tempos depois, eles se desmembraram em vários outros municípios. Então, a gente fez uma retrospectiva para ver o aproximado do tamanho dessas paróquias, né? E aí a gente tem também como outro objetivo descrever a participação do escravo africano nesse efetivo dos imigrantes estrangeiros, porque os africanos, eles tanto entraram como estrangeiros sendo africano livre, como os africanos escravizados. A única diferença é que
Para o continente africano, o censo não determinou os países, as nações, né? Determinou apenas como continente africano. Diferente dos países europeus e até dos sul-americanos, que aqui os estrangeiros foram contabilizados sendo enumerados seus países, né? E o outro objetivo é comparar o percentual de imigrante estrangeiro entre paróquias na província do Rio Grande do Norte, né? Para a gente ver qual era a paróquia que estava com o maior contingente de estrangeiro, né? E aqui eu trouxe os referenciais teóricos, porque eu tive que fazer com duas bases, né? Primeiro, um referencial teórico voltado à questão da migração, e um outro voltado à questão da demografia histórica. Então, eu trouxe aqui, né? Haverstein dizia que migração significa vida e progresso, né? Em uma estagnação sedentária da população imóvel. Já Martini, ele diz que avaliar o significado das migrações internas para uma nação ou região é um exercício bastante complexo, que requer uma abordagem multifária, onde nenhum enfoque é absoluto ou decisivo por si mesmo. Já Oliveira, 2017, né, diz que em meado do século XIX, justamente o período que a gente está trabalhando, a imigração brasileira passou a caracterizar-se principalmente por europeus, já que capturar escravo tornava-se uma tarefa cada vez mais difícil. E somado a isso, o momento demográfico europeu fazia com que houvesse uma população excedente no continente, favorecendo a emigração. Já Enes, 2011, ele diz, né, que tradicionalmente os estudos sobre a imigração no Brasil têm como universo de pesquisa a região sul e sudeste. A razão parece ser óbvia, né? Foram para esses estados que se concentraram os maiores fluxos migratórios originários da Europa e do Japão. Essa tradição não pode ser confundida com a inexistência de experiência de imigração em outras regiões do país, a exemplo do Nordeste brasileiro, né? É por isso que a gente está estudando justamente o Rio Grande do Norte, que faz parte dessa região. Já Melo e Marques, 2008, ele disse que depois da abertura dos portos brasileiros em 1808, ao longo de todo o século XIX, milhares e milhares de estrangeiros entraram no país. O censo de 1872 aponta um total de 389.459 pessoas, né, que estavam aqui no território brasileiro. Já Enes, 2011, ele diz, né, a importância do imigrante no Nordeste brasileiro, na realidade, remonta à própria origem da imigração no Brasil. Chegando na parte do referencial teórico da demografia histórica, eu trouxe alguns aqui que eu tive contato direto com eles, né, para entender melhor como é que se faz esse trabalho com a demografia histórica, né? Então, primeiramente, entender esses conceitos e entender como é que são as técnicas, né? Descobri que as técnicas são difíceis e diferentes em cada situação, né? Holligood argumenta que a demografia histórica ela descreverá o progresso da população em alguns aspectos, calculando mudança através do nascimento, morte e migrações, que por sua vez serão discutidas em termos de fatores explicativos, tais como idade de casar, o crescimento da cidade e assim por diante. Já Dias, né, um aluno aqui do nosso PPGDEM, ela diz que a produção brasileira reside na carência que enfoque na análise demográfica do passado. No grupo de Foz, ele diz que a demografia histórica é um campo bastante particular da demografia, onde se desenvolve técnicas próprias para lidar com a deficiência dos dados arquivais e de outras fontes não convencionais que servem de base para a reconstrução da história da população. Eu acredito que essa referência é a que define esse trabalho, porque foi um método totalmente novo que eu tive que desenvolver para conseguir desenvolver o trabalho, né? Não foi uma coisa tão fácil, né? E a professora Marcelo diz que sem dados não há demografia. E aí eu trago as minhas hipóteses, né? O que seriam as hipóteses que a gente acredita que possa acontecer e que possa encontrar nessa dissertação com essa base de dados do censo de 1872, né? Primeiro que os portugueses e os espanhóis seriam maioria de estrangeiros de imigrantes presentes no censo de 1872, já que
tanto o Brasil como a América Latina foi colonizada principalmente por esses dois países, né? E aí vem uma outra hipótese, né? Se a posição geográfica privilegiada em relação ao continente africano e europeu favoreceu um fluxo migratório maior para o Rio Grande do Norte que para outras províncias da região Nordeste, né? Quando a gente fala nessa posição privilegiada, é porque na historiografia do Rio Grande do Norte, principalmente na Segunda Guerra Mundial, a gente vai encontrar relato onde o próprio presidente americano, né, considera essa região privilegiada em relação às distâncias aos outros continentes. Por isso que aqui se tornou o trampolim da vitória, né? E aí, uma outra hipótese é se as paróquias com maiores extensões territoriais tiveram um contingente de imigrante maior do que as outras. Se havia na província estrangeiro imigrante de todos os continentes, né, porque já que a gente encontra três continentes, né, como o asiático, o europeu e o africano, já bastante presente em todo o Brasil, e a gente queria ver se isso também acontecia na província do Rio Grande do Norte, né? Se os estrangeiros africanos escravizados, se eles seriam uma maioria na província, né? E se a maioria dos estrangeiros na paróquias estavam no litoral, que é uma região açucareira, né? E uma região que tem umas terras melhores e terras mais férteis. Se os estrangeiros casados seriam maioria entre os contingentes de imigrantes, se o sexo masculino é maioria dentre os estrangeiros, e se a idade dos estrangeiros estaria entre a faixa etária de 10 e 40 anos, e se as profissões dos estrangeiros livres são diferentes das dos estrangeiros escravizados. Essa metodologia que foi utilizada, em primeiro momento, buscar no banco de dados do IBGE, né, o censo de 1872. E aí, para trabalhar ele em tela de computador, quando não eram muitas informações, não era muito viável. Então, foi necessário fazer uma impressão, de preferência em folha A3, que foi o que eu fiz, para que esses dados ficassem né, ficassem maiores, e assim pudesse ter uma melhor visibilidade, né? E nele foi trabalhado as seguintes variáveis sociodemográficas, né, que é possível trabalhar lá. A idade, que é um pouco comprometida, já que na questão de identificar a idade, não foi colocado a idade por categoria de imigrante ou de escravo, e sim no geral, então ficou um pouco comprometida. Mas vem a variável do sexo, que deu para trabalhar muito bem, as profissões, o estado civil, né, se casado, solteiro, ou viúvo, a condição se livre ou escravo, e tinha também a variável religião, mas essa variável não deu para trabalhar porque era 100% católico, então a gente não tinha, sabia que alguma informação não estava correta, né? E aí também foi utilizado, né, o uso do QGIS para a elaboração dos mapas. Os mapas que a gente elaborou, né, com a ajuda de um grande colega, né, que também é do PPGDEM, de Pedro, eles retratam, não fielmente, mas aproximadamente o tamanho que tinha essas paróquias. Então, como a gente não, como a gente teve uma grande dificuldade em encontrar mapas que relacionassem a época, a gente teve que confeccionar os próprios mapas. Então, foi confeccionado esses mapas. Eles não representam fielmente o tamanho da paróquia, mas é o mais aproximado, né? Ele foi feito de uma forma em que a gente pegou os municípios que foram sendo desmembrados até chegar à sua base original. E aí a gente foi compilando os mapas. E aí eu trouxe alguns resultados já encontrados, né? Que o, a província do Rio Grande do Norte, ela era composta por 997 estrangeiros. E desses estrangeiros, 421 eram escravos africanos, né? 319 eram africanos na condição de livre, estavam em liberdade, certamente alforriados. E 257 eram europeus e sul-americanos, sendo muito menor essa quantidade de sul-americanos. E aqui eu trouxe a variável sexo, né, que mostra que 34% era de mulheres e 66% de homens.
em relação aos estrangeiros, né? Em relação ao estado civil desses estrangeiros, né? A grande maioria, 72%, eram de pessoas solteiras e 22% de casados e 6% já eram de pessoas viúvas. No entanto, não tem como a gente determinar se essas pessoas estão na condição de viúvo, se eles chegaram casado ou se chegaram solteiro aqui à província e, com o passar do tempo, chegaram a essa condição, né? Ou se já vieram diretamente dos seus países na condição de viúvo. Mas essa aqui é a mostra, é a face de como era o estado civil desses estrangeiros, de acordo com o censo, né? 22% casado, 72% solteiro e 6% de viúvos. No resultado variável idade, como não teve como fazer de uma forma individualizada por categoria, foi feito no conjunto. Então, como o meu professor Gima sempre fala, só em olhar para uma pirâmide demográfica já dá para fazer várias leituras, né? Então, essa pirâmide aí, ela foi composta por faixa etária de 10 e 10 anos, porque o censo também não trazia essa diferença entre as idades de faixa etária de 0 a 5 anos. E aí, o que a gente consegue perceber é que essa faixa etária de 21 a 30 anos, ela é bem maior do que a anterior, que é de 11 a 20. Então, acredita-se que a maioria dos imigrantes estejam nessa idade, que eles pertencem a essa idade. A não ser que tenha acontecido alguma coisa em que esse pessoal que na faixa etária de 11 a 20 anos tenha desaparecido, né? Não sendo, acredita-se que os imigrantes estejam nessa faixa etária, que a maioria das idades esteja entre 30, de 21 a 30 anos. E aqui, em relação às variáveis profissões, né? O dos estrangeiros livres, é possível a gente fazer naturalmente em que cada um trabalhava, né? Então, dá para perceber aí que sem profissão tinha 79, né, dos livres, tinha criado jornaleiros. Esses jornaleiros, eles não pessoas que vendem jornal, esses jornaleiros eram pessoas que vendiam uma jornada de trabalho. Só depois de muita pesquisa que eu descobri isso. Então, a diferença aqui são poucas, né? Criadores, que os escravizados não tinham criadores, os escravizados não tinham também comerciante, guarda-livro, nem caixeiro, e nem tinha seculares, né? Que era aquele pessoal ligado à religião. Mas as demais tinha sempre algum representante. Então, em relação às profissões, eles tinham quase que a mesma tarefa. E aqui eu trago a distribuição dos estrangeiros pelas paróquias, né? E aí são 27 paróquias, e vocês podem ver as paróquias que tinham estrangeiros. Somente a paróquia de Santa Rita da Cachoeira, que atualmente é o município de Santa Cruz, que não tinha nenhum tipo de estrangeiro, nem europeu, nem sul-americano, nem africano livre ou escravizado, né? As demais tenha sempre algum. Com destaque, né, para Martins, que tinha 140 estrangeiros. E aqui eu trouxe também, né, o resultado da comparação da distribuição entre estrangeiro pelas províncias da região Nordeste, né? E aí a gente tem aqui o Rio Grande do Norte, com 997 estrangeiros, né? O que representa percentualmente em relação à população 0,43, né? Seria em torno de a sexta província com maior quantidade de estrangeiro. No entanto, quando essa distribuição é feita por números mesmo, o Ceará ultrapassa, né? Então, o Rio Grande do Norte fica à frente apenas do Piauí e da Paraíba em números de estrangeiro. Okay? Pronto, e aqui eu trago algumas referências, né, que está sendo utilizada. O Balan, o próprio IBGE, a Daiane Júlia, o Enes,
o grupo Foz, esse Holly Watt e a professora Maria Luísa Marcílio, aí o Martini, o Melo, o Oliveira, o Ravestai, o Seifter, o Westin, e é isso. Obrigado.